Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Nessa noite eu tenho um convidado muito especial. Quinta-feira, aliás, esse mês é comemorado o mês da criança. Dia 12 de outubro, especificamente, é o Dia da Criança. Nós vamos falar um pouco a respeito, o tema é o direito da criança. Como anda o direito da criança? Nós sabemos que apenas na década de 70 no Brasil foi se dado um pouco aí de atenção com o Código do Menor. Depois, em 1990, nós viemos com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já se faz 23 anos desse direito da criança, desse Estatuto da Criança e do Adolescente. E nessa noite, para falar desse tema tão especial, no mês da criança, está aqui comigo um convidado, como eu disse, especial, um advogado. Eu vou conversar com ele e você vai fazer a pergunta para ele também, no 2379-4733. Eu quero a sua participação. Aliás, a sua participação comigo todas as quintas-feiras é muito importante. Hoje, meu programa está completando 2 anos de existência, de sucesso, de alegria e de felicidade. Na semana passada eu recebi um prêmio de destaque, foi lá no restaurante, como eu havia dito, foi no restaurante Florestal, na cidade de São Bernardo do Campo. Meu programa tem sido uma referência nas 7 cidades do grande ABC. Obrigado por você sempre estar comigo. Eu vou conversar com ele, doutor Ariel de Castro. Ele é advogado, ele é presidente da Comissão da Criança, Infância e Juventude da OAB da cidade de São Bernardo do Campo. Dr. Ariel de Castro, ele tem especialização em gestão de políticas públicas e de direitos humanos e segurança pública pela PUC São Paulo. É presidente, como eu disse, da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Bernardo do Campo, coordenador da Comissão da Criança, Adolescente e Assistência Social do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Ele é membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos e do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, pela PUC São Paulo, integrante do CONDECA, Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Foi conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Secretário-geral do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, CONDEP. Foi presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo e fundador da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. Foi professor da Faculdade Paulista de Serviço Social, da Faculdade de Mauá, do Centro de Formação de Guarda Civil Metropolitano de São Paulo, do curso de pós-graduação de Políticas Públicas para Infância e Juventude da Universidade Metodista e do curso de pós-graduação em Segurança Pública da PUC São Paulo. Vou conversar com ele agora, doutor Ariel de Castro. Doutor, boa noite e obrigado pela sua presença no meu programa. Boa noite, é uma satisfação muito grande, ainda mais que seu programa está completando agora, comemorando 2 anos de atividade, 2 anos de sucesso, cada dia uma audiência maior, uma grande referência na nossa região do Grande ABC, não só para o nosso mundo jurídico, do qual você faz parte, mas também toda a população que quer entender um pouco do direito, da área social, da política. Então, seu programa tem refletido aqui essas questões fundamentais para a sociedade do Grande ABC, para a sociedade brasileira, em razão dos convidados que você tem proporcionado aqui na Eco TV. Então, parabéns, né? Eu lembro que desde o início do seu projeto você me convidou, então fico muito honrado, né? Desde o início nós conversamos, né, sobre essa proposta do programa e eu tenho participado também desde quando começou, né, de um dos primeiros programas eu também estive aqui. É verdade. Então eu tenho essa satisfação aí de estar participando ativamente dessa construção e cada vez mais é importante para o Grande ABC nós termos aí mecanismos de comunicação e programas com a qualidade do seu e do trabalho que a Eco TV tem feito aqui na nossa região. Obrigado, doutor. Doutor, eu falava aqui direito da criança. 23 anos que nós estamos com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei fundamental que veio com a nossa Constituição de 1988. Entretanto, nós temos 8 milhões
de crianças que não completam o ensino fundamental no nosso país. Efetivamente, 4 milhões de crianças que estão perambulando pelas ruas do Brasil. Eu pergunto, qual esse direito da criança e o que há de se comemorar nesse dia 12 de outubro? É claro que nós temos ainda, o Brasil ainda não trata adequadamente as suas crianças e os seus adolescentes, e isso realmente é muito preocupante. Primeiro é importante lembrar do Dia da Criança, do porquê desse dia, né? Na verdade, o Dia Universal da Criança, com base na Organização das Nações Unidas, numa declaração da ONU de 1959, seria o 20 de novembro. Então esse seria o dia que a maioria dos países acabam adotando. Mas cada país acabou também escolhendo uma data específica. Também na década de 20 veio um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, em razão até de uma convenção das Nações Unidas que ocorreu no Brasil. Então foi aprovado o dia 12 de outubro. Porém, só muitos anos depois, 20, 30 anos depois, é que esse dia efetivamente emplacou como um dia da criança, quando o Brinquedos Estrela, né, fazendo propaganda, mas é que a empresa Estrela faz parte dessa história, adotou essa data como o Dia da Criança, mas com a finalidade consumista, né? Então nós temos que pensar no Dia da Criança não só com a finalidade do consumo, até porque muitas crianças estão completamente alijadas de qualquer consumo, alijadas de receber um brinquedo e acabam também ficando numa situação de constrangimento, vexatória, porque umas recebem brinquedos e outras, infelizmente, não têm essa mesma condição. Por isso que várias organizações também têm iniciativas de arrecadação de brinquedos. A própria OAB de São Bernardo tem feito uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças. Várias organizações não governamentais fazem para entregar também no dia 12 de outubro de uma forma simbólica. Mas é muito importante esse convite seu para a gente refletir o Dia da Criança na questão do brinquedo, do presente, de lembrar da data, mas principalmente lembrar como é que o Brasil está tratando a sua infância. Desde 90 nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, são 23 anos, que prevê a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado em garantir os direitos da criança e do adolescente e deixá-los também a salvo de qualquer forma de violência, de crueldade, de opressão. E isso, infelizmente, acaba não se efetivando. A própria prioridade absoluta prevista na Constituição de 88, completou 25 anos agora, sim, ela traz a questão da prioridade absoluta com os direitos da criança e do adolescente, a destinação privilegiada de recursos para as áreas de proteção das crianças e adolescentes. Isso efetivamente ainda, em boa parte, nós podemos chamar de letra morta, né? Ainda não saiu do papel, em razão inclusive desses números que você apresentou. Mas avanços nós tivemos e vamos pontuar aqui também ao longo do programa. Essas três vertentes colocadas, que você coloca com bastante clareza, nós temos o Estado, você tem aí a família e você tem a sociedade, né? O que está faltando nessas três vertentes? Você tem um Estado que tem a responsabilidade de políticas públicas efetivas, porque quando você fala em 4 milhões de crianças abandonadas nas ruas, isso é muito sério. Quando você pega mais de 150 mil crianças em abrigo, que estão sem receber visitas efetivas, passam até do período de adoção, que deve ser respeitado pelo ECA, algo está errado. O que está faltando? Falta-se políticas públicas, falta um Estado que, além de dar políticas públicas, ele não dá o devido apoio à família, porque a família ela é a célula máter da sociedade. Então, você que é um especialista, você é um estudioso nessa matéria, nós temos que verificar o que está faltando. Algo está errado.
E isso não dá para que nós realmente fecharmos os olhos. É a família que erra, o Estado que erra e a sociedade que não apoia. Então eu queria você falar a respeito dessas três vertentes que você colocou muito bem. Você tocou num ponto fundamental. Sempre que nós temos uma criança em situação de risco, nós temos também uma família em situação de risco que precisa receber o apoio do Estado. As políticas de assistência social no Brasil, elas são razoavelmente recentes. Nós tivemos períodos marcados pela questão da caridade, da filantropia, e hoje nós temos uma política de Estado da assistência social. Nos últimos anos tem ocorrido a criação, né, dos centros de referência da assistência social, através do Sistema Único da Assistência Social, com base na Lei Orgânica da Assistência, que é do início da década de 90. Então, só agora, nos anos 2000, nos últimos 8 anos principalmente, é que esse sistema tem sido efetivamente implementado com essa finalidade do empoderamento das famílias, do atendimento, do tratamento. Mas hoje, ainda, né, nós temos a criação desses centros de referência, mas muitas vezes nós temos uma política de assistência social também de fachada. Então, não adianta só criar esses espaços, nós precisamos efetivamente que, além do cadastramento social, nós tenhamos um atendimento, um trabalho permanente com as famílias e também programas especializados. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele cria o que nós chamamos de um sistema de garantia de direitos, a necessidade de integração entre os vários órgãos, entre as várias políticas públicas. O Conselho Tutelar é o órgão gerenciador, é o órgão que vai mobilizar esse sistema de garantia de direitos. Então ele vai requisitar serviços de saúde, serviços de educação, diante das violações aos direitos da criança, quando tem casos de negligência, de violência, vai requisitar do próprio Poder Judiciário providências, das polícias, das políticas da assistência social, o apoio às próprias famílias, vagas em creches, vagas nas escolas. Então, isso foi criado a partir do Estatuto. O Brasil, inclusive, é reconhecido internacionalmente por ter criado um órgão com um funcionamento que deveria ser efetivo, integral, 24 horas, mas muitas vezes a falta de estrutura desse órgão também faz com que ele não consiga atuar adequadamente, além da necessária capacitação permanente das pessoas que atuam nos conselhos tutelares. Também são criados os conselhos de direitos da criança e do adolescente. Eu já fui do CONANDA, que é o Conselho Nacional, agora estou no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Os municípios têm os conselhos municipais. Então são órgãos que elaboram as políticas públicas, né, que efetivamente deliberam sobre os programas e projetos governamentais. Então, essa participação da sociedade civil. E tem as organizações sociais, que também fazem parte dessas políticas públicas. Então, o Estado também necessita da atuação dessas organizações. E o Estatuto também, aos poucos, criou vários programas especializados, a partir, inclusive, das resoluções do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, todo município, por exemplo, tem que ter programas de convivência familiar e comunitária, além dos abrigos que você falou, mas também programas que visem o reingresso daquela criança nas suas famílias, o fortalecimento daquelas famílias para que recebam as crianças e consigam atendê-las de forma adequada. Os programas de medidas socioeducativas, o atendimento para criança ou adolescente envolvidos com uso abusivo de drogas. Então, são uma série de programas para atender as vítimas de maus tratos, abuso e violência no âmbito doméstico. Então, o Estatuto cria uma série de programas, mas que efetivamente a grande maioria dos municípios não tem esses programas especializados em funcionamento, né? Então, essa é a grande questão, a distância entre o que está na lei e o que está na prática. Então, se nós pegarmos, digamos exatamente, nós pegamos o Brasil, eu falava que você sabe disso, que a cultura de se cuidar da criança no nosso país é uma cultura nova.
Porque você vem efetivamente, e quando eu falo isso, eu não falo do cuidado que nós temos de uma parte, digamos, da própria sociedade. Eu falo isso em termos de Estado, em termos de leis. Que você pega recentemente, se pensa num Código dos Menores na década de 60, 70, salvo engano. Aí depois que você vem com o Estatuto da Criança na construção de estruturas para essa finalidade. Porque quando você pega a Unicef dizendo que tem 250 mil crianças se prostituindo no Brasil, isso é muito sério. E você pega a mortalidade infantil também, que afeta as nossas crianças, que o Brasil ele fica atrás da Argentina, Venezuela, Uruguai, Cuba, China e Rússia. Então, tudo isso são mecanismos que nós verificamos que não existe uma cultura, e eu digo, de se cuidar da criança no nosso Brasil. Então, você tem o direito da criança, especificamente, mas você não tem a aplicabilidade. Quando você fala para mim, você é um especialista, e você diz que o município ele não está preparado para isso. O Estado não está preparado. Quando você fala Estado, você fala os Estados da Federação, em termos de estrutura, e o próprio governo, né, da Federação. Isso não é preocupante? Você que realmente trabalha com isso efetivamente, você pega 250 mil crianças se prostituindo. Então, a pergunta que eu te faço com todos esses dados que eu coloco na mesa, Ariel, a questão é o seguinte: o que tem que ser feito nessas três vertentes? Tem que ser feito o trabalho em conjunto com o Estado, família e sociedade? Tem que ser feito mais divulgação? Tem que se criar o Ministério da Criança? Será que para isso? Com específicas ações políticas? É isso que eu quero... Você tocou num ponto importante. Eu sou favorável a essa especialização. Na verdade, o próprio Estatuto da Criança ele prevê essa especialização. Então, a necessidade de termos secretarias municipais da criança e do adolescente, secretarias de Estado específicas para criança e adolescente, não propriamente como órgãos executores, mas como órgãos articuladores de uma política integral, intersetorial nessa área, porque a criança ela está na saúde também, a criança está na educação principalmente, que a maioria do público da educação são crianças e adolescentes, ela está nas secretarias de trabalho e emprego, porque nós temos que pensar nos aprendizes, nos estagiários, então as várias secretarias de governo e o atendimento das famílias e também das crianças em situação de vulnerabilidade ou em conflito com a lei estão nas secretarias da assistência social, mas eu entendo fundamental termos secretarias específicas da criança e do adolescente para a gente conseguir aí avançar patamares, porque nós temos a legislação que é de 90. Lembrar que antes do Estatuto, o Código de Menores que você falou, foi na época até uma conquista, porque nós temos que lembrar que no passado, no Brasil, muitas vezes se aplicou a lei de proteção aos animais, porque nós não tínhamos legislação de proteção de crianças e adolescentes. E mesmo o Código de Menores, a visão dele era muito mais de limpeza social, né, principalmente para punir de alguma forma aquelas crianças que estavam nas ruas para que fossem retiradas à força. Até existiu no passado as carrocinhas de menores, então retiradas à força e colocadas nas FEBEMs. E as FEBEMs misturavam adolescentes que tinham cometido atos infracionais, que tinham cometido crimes, com aqueles que eram vítimas de negligência, de abandono, de violência, de abuso sexual, o que é completamente inaceitável. Então o viés no Código de Menores era esse, de limpeza social, de retirar à força essas crianças e adolescentes e de revitimizá-los e também de punir aquele adolescente que tinha cometido um ato infracional. Então o Estatuto ele veio principalmente para estabelecer políticas públicas, programas sociais, muito mais no caráter preventivo. E tem
conquistas importantes. A própria mortalidade infantil que você mencionou, apesar do Brasil ainda ter índices que sejam preocupantes, mas nós tínhamos, antes do Estatuto da Criança, 60 mortes para cada 1000 crianças que nasciam. Hoje a média nacional são 16 mortes para cada 1000 crianças que nascem. Mas se a gente pensar que no Japão são 3 mortes para cada 1000 crianças que nascem, ou outros índices, mesmo em Cuba, que são 6 mortes para cada 1000, então o Brasil ainda precisa avançar muito. Mas o Sistema Único de Saúde foi fundamental, a própria área educacional, para que a gente reduzisse a mortalidade infantil. O trabalho de entidades como a Pastoral da Criança. Mesmo com pouca estrutura, através da orientação, a Pastoral da Criança também conseguiu colaborar com a diminuição da mortalidade infantil, juntamente com programas como Saúde da Família. O trabalho infantil também, o Brasil já chegou a ter mais de 8 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. Hoje tem 3 milhões. 3 milhões e 500 mil é o último dado, inclusive dessa semana, da Conferência Global contra o Trabalho Infantil, que está acontecendo em Brasília, reunindo 140 países. Então, de qualquer forma, nós tivemos avanços, mas nós temos que pensar também que muitas vezes aquele trabalho infantil que ocorria na zona rural, nas carvoarias, em madeireiras e etc., hoje ele acontece de outra forma. Né, a migração para as piores formas de trabalho infantil, como a exploração sexual, o envolvimento com o tráfico de drogas, o trabalho nas ruas, né, nos faróis. Cada dia mais nós temos uma legião de crianças e adolescentes nas ruas, né, expostas a todos os riscos. Né. Uma pesquisa que nós fizemos no CONANDA em 2010 mostrava em torno de 24 mil crianças que vivem no estado de São Paulo. Vivem integralmente nas ruas. Não, no Brasil, mas na cidade só com mais de 300 mil habitantes. Então, são índices ainda questionáveis, mas mesmo assim são bastante preocupantes. Só na capital paulista, 2 mil vivendo. Mas se a gente levar em conta aquelas que moram nas casas, elas voltam para suas casas, mas passam o dia nas ruas, daí certamente nós temos mais de 100 mil, mais de 150 mil, que estão de alguma forma em situação de rua, porque elas durante o dia ficam na rua e à noite voltam com dinheiro para as suas casas. Hoje até acontece de muitas crianças estarem estudando, então elas vão de manhã para a escola e à tarde vão pedir dinheiro no farol. Então nós temos que pensar em como desenvolver novas políticas públicas para evitar essas situações, porque outro avanço que o Brasil teve foi o acesso à escola. Né? Hoje 98% das crianças com idade para o ensino fundamental têm acesso à vaga. Mas no começo do ano, então, você tem esse índice de 98%, estando matriculadas. Mas quando você chega no fim do ano, possivelmente você tem 80%, 70% só que continuaram desenvolvendo o estudo. Então a evasão escolar é muito alta e tem pesquisas que mostram a relação entre evasão escolar e o próprio aumento da criminalidade infanto-juvenil. Então nós aumentamos a cobertura educacional, o número de vagas, mas a qualidade ainda deixa muito a desejar e as próprias condições de trabalho dos profissionais da educação também ainda são inaceitáveis e o Brasil precisa se dedicar muito mais a isso, por isso que se discute os 10% do PIB para a educação, os recursos do pré-sal também para a área educacional, para que a gente possa avançar em determinados patamares. Mas, por exemplo, o acesso do adolescente ao ensino médio, 15% estão fora do ensino médio. Então, ainda não se garante vaga a todos os adolescentes. O acesso às creches no Brasil, ao ensino infantil, nem 20% das crianças têm o acesso ao ensino infantil, às creches. E muitas vezes ficam em situação de abandono, de negligência nas suas casas, porque não estão indo para as creches. E daí nós não podemos responsabilizar a mãe que deixa o seu filho em casa quando sai para trabalhar, porque essa mãe não está tendo apoio efetivo por parte do Estado. Muito bom. Eu estou conversando com o doutor Ariel de Castro,
Alves, ele é advogado, presidente do Conselho da Infância e Juventude da OAB da cidade de São Bernardo do Campo. Eu quero a sua ligação, faça a sua pergunta. Hoje nós estamos falando sobre o direito da criança. Nessa questão que você coloca, Ariel, é estrutural, ela é estrutural, não existe gestão pública nessa questão, porque tem que se buscar algo que realmente possa obter um resultado na prática. Porque nós estamos debruçados em cima de estatísticas, você demonstra estatisticamente que houve uma melhora do trabalho infantil, Em 2008 nós tínhamos quase 5 milhões de crianças, caiu para 3 milhões e 700, mas ainda de uma idade de 5 aí a 12 anos, nós estamos falando da criança que está envolvido efetivamente. O Brasil, não se falta dinheiro. E eu te pergunto, é gestão pública, falta de projeto a longo prazo, porque a criança não se investe na criança, a criança que ela não tem estrutura, isso deve ser feito um mapeamento, é óbvio que deve ser feito. Nós precisamos buscar alternativas. E alternativas, elas se nascem através de ideias, através de estudos, através de pessoas que pensam que faz parte dessa sociedade. Então, na sua opinião, você é um especialista, você é capacitado para isso, você é um formador de opinião. Gestão pública, descontinuidade administrativa, ou falta de dinheiro. Eu queria ouvir de você a respeito disso, porque nós se debatemos a respeito desse tema e é impossível que os nossos governantes não possam pensar como se pensa, por exemplo, Ariel de Castro Alves, como se pensa a sociedade que se debruça a respeito desse tema, que é de grande responsabilidade. Eu quero crer que daqui 10 anos o meu público, a sociedade esteja falando, falou assim, olha, melhorou, mas eu não quero que realmente, novamente, nós possamos sentar e falar, olha, existe ainda tantas crianças se prostituindo no Brasil, porque o ECA... Eu quero ouvir de você, que é um especialista. Você falou uma questão fundamental, a questão da gestão pública, a questão da descontinuidade. Então, muitas vezes, essa descontinuidade, que inclusive a própria legislação da área da criança e do adolescente tem o princípio da continuidade. Não pode haver descontinuidade de programas de atendimento de crianças e adolescentes. Tudo está na questão do compromisso com a causa, E hoje, geralmente, as gestões públicas, elas não se baseiam nesse compromisso com a causa, no compromisso com a coisa pública, Muitas vezes é o compromisso pessoal, é o compromisso político-partidário que vale, Então, os cargos são loteados. Então, geralmente, as pessoas que são escolhidas para estarem à frente da gestão pública não são aquelas mais comprometidas com as causas, são as mais comprometidas com aquele que foi eleito, são as mais comprometidas com os determinados partidos. Então, esse loteamento do poder, a transformação da função pública e dos cargos públicos num grande balcão de negócios, onde vai se oferecer determinadas secretarias, e muitas vezes até da área social, para aqueles que financiaram campanhas ou que representam determinado partido que apoiou, ou que tenha vínculo familiar com o gestor público. Então, são essas situações que prejudicam essa continuidade do trabalho, do atendimento e o cumprimento efetivo da legislação de proteção da infância e juventude no país. Muito bom. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Direito da criança. Faça a sua pergunta a respeito desse tema nessa noite. Eu tenho aqui uma pergunta que eu vou pedir para que a minha telespectadora, um grande abraço, Guazelli, ela pergunta, mas a pergunta aqui, talvez eu não sei se foi bem formulada, ela pergunta qual a opinião de vocês sobre o assunto menor de idade. Eu não entendi, Guazelli. Maioridade. Maioridade deve ser, Maioridade penal, provavelmente deve ser, Então, um grande abraço para você, Guazelli, e a respeito dessa pergunta, para você e toda a sua família.
Obrigado por você estar comigo. Sua opinião, questão... Na verdade, eu já estive aqui no seu programa algumas vezes, nós já discutimos esse tema, né? Então, quando nós falamos da questão da infância no Brasil, nós temos que refletir, até antes de discutir maioridade, que crianças e adolescentes são muito mais vítimas do que são autores de crimes. Nós temos 60 milhões de crianças e adolescentes hoje no Brasil. Então, aqueles que cometeram ato infracional, que cumprem alguma medida socioeducativa, são apenas 100 mil. Então, representa 0,1% do total de crianças e adolescentes no país. Então, são minoria. As crianças são muito mais vítimas, né? Quando nós temos esses números de exploração do trabalho infantil, de exploração sexual, de assassinatos. Lembrar, nós temos a diminuição da mortalidade infantil. Então, aquela criança que não está morrendo na infância, logo ao nascer, ela hoje morre na sua adolescência. Porque 22 crianças e adolescentes são assassinados todos os dias, principalmente na faixa etária a partir dos 12 anos de idade até os 18. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos o aumento de homicídios de adolescentes no país, os números oficiais do próprio governo federal, de 370% as mortes de adolescentes. Então, a grande preocupação que nós temos que ter é com a violência que é praticada contra as crianças e adolescentes. O Disque 100, que é o número nacional que recebe denúncias de violência contra crianças, todos os dias são 400 denúncias que são encaminhadas para apuração de conselhos tutelares, de delegacias de polícia, são mais de 130 mil denúncias e encaminhamentos por ano. Então, no Brasil, crianças constantemente são vítimas de negligência, de violência, de abandono, e o resultado disso é que muitos desses que foram vítimas de crimes, e também o pior crime é a omissão por parte do poder público nas suas políticas públicas. Então, o crime só inclui quando o Estado exclui. Então, se a criança não teve acesso à creche, não teve acesso à saúde, quando estava com problema de dependência de drogas, não foi atendida adequadamente na rede pública de saúde, depois não teve vaga na escola, no ensino médio, é no crime que ela efetivamente vai ser incluída. Então, antes de discutir redução da maioridade penal, nós temos que pensar em como o Brasil tem tratado a sua infância, até para, como já dizia Pitágoras na Idade Média, educai as crianças e não será preciso punir os adultos. Ou como já dizia o escritor Victor Hugo, cada escola que se abre é uma prisão a menos. E hoje nós estamos pensando em abrir prisões, estamos fechando e desqualificando muitas vezes as escolas e o trabalho educacional. Muito bom. Eu vou chamar um pequeno break, você não saia daí, eu estou conversando com o Dr. Ariel de Castro Alves, ele é presidente da Comissão da Infância e Juventude da Criança e Adolescente da OAB da cidade de São Bernardo do Campo. O tema é Direito da Criança. Faça a sua pergunta a respeito desse tema. Não saia daí, voltamos já já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar,
e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Obrigado porque você não saiu daí comigo da sua televisão. Eu quero agradecer a todos que estão me assistindo, obrigado pela grande audiência. E mais uma pergunta aqui do meu grande amigo Guazelli. Um grande abraço, eu já aliás participando comigo hoje efetivamente. Guazelli, um abraço para você e para toda a sua família. Ele pergunta, muito interessante sua pergunta, qual a diferença da criança que vende uma bala no farol e da criança que trabalha em uma novela? Talvez ele fale dessa exploração. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Quando nós falamos de exploração do trabalho infantil, nós temos que pensar também no caso dessas crianças. Por exemplo, a Maísa, apresentadora do SBT, desde muito cedo, trabalhando na TV, e tantos atores, atrizes mirins, às vezes até bebês participam de novelas. Em todas essas situações, são necessárias autorizações das varas da infância e da juventude. Então, as emissoras têm que requisitar a autorização, tem que ter a autorização dos pais e a autorização da vara da infância e juventude, que inclusive a equipe técnica das varas da infância, as promotorias, vão observar se aquela criança ela está estudando, se ela está tendo um apoio psicológico, se aquela ida à TV está sendo tratada como uma forma de lazer ou como uma obrigação que possa estressar aquela criança, se ela está sendo explorada, né? Muitas vezes os pais acabam, a família toda vivendo em torno, né, daquela criança, daquele jovem, né? Tem até um cantor aí, um MC, né, MC do funk, né, o MC Gui, que também é um menino bastante novo, está desde os 10, 11 anos, e toda a família vive em torno dele, né? Ele que é, na verdade, a pessoa que mantém toda a sua família em torno do seu trabalho. Então, acho que as varas da infância e juventude, as promotorias deviam observar melhor essas situações. E muitas vezes esses casos não têm autorizações, né? Por exemplo, um adolescente, uma criança ficar se apresentando em casas noturnas, onde as pessoas estão consumindo bebidas alcoólicas, onde existem riscos à integridade física, à vida dessas crianças e adolescentes. Então, essa pergunta do Guazelli é bastante importante, né? No meu entendimento, esses casos só podem ocorrer com a autorização das varas da infância e da juventude. Agora, é claro que tem diferença, né? Uma criança que está numa grande emissora de TV, ela corre muito menos riscos assim, de exposição do que estar numa esquina, onde ela pode também ir para a exploração
sexual, onde ela pode ser vítima de um acidente, de uma violência, de um assassinato, também pode estar sujeita ao consumo de drogas. Então, existem, claro, diferenças, mas são formas também de exploração do trabalho infantil. Nesse caso da situação de rua, nós precisamos de equipes de educadores sociais que façam a abordagem dessas crianças e adolescentes e que junto disso façam um trabalho também com as famílias, né, para que essas crianças retornem ao seu convívio familiar, para que elas sejam matriculadas em escola, tenham presença nas escolas, estejam em programas de contraturno escolar, de educação integral, se for o caso a família ser incluída em programas como Bolsa Família, programa de erradicação do trabalho infantil. Então existem formas de se atuar diante dessas situações. Porque o que eu vejo, existe aí uma questão muito complicada no seguinte sentido em relação à criança. Se você pega o adolescente, você tem planos mais efetivos na prática de ações políticas efetivas que se realmente você possa tirar esse adolescente das ruas, quando nós falamos em adolescente, quando você pega o adolescente aprendiz, o convênio que foi feito com as empresas, mas você tem aí um nicho que é a questão criança, que você não tem como retirar essas crianças. E eu vou te fazer uma pergunta nessa questão, que é adoção. Como você vê hoje a adoção no Brasil? Nós sabemos que a adoção ela está atrelada ao ECA, com todas as questões necessárias, mas você vê a questão adoção no Brasil. Recentemente nós vimos na Rede Globo de televisão um problema muito sério lá, que foi concedido por um juiz, foi afastado pelo Tribunal de Justiça lá da região lá do norte do Brasil, lá, por uma irregularidade. Não se houve a cautela necessária para se dar aquela criança em adoção. Você acha que existe problemas, não na lei, mas na aplicação na lei de adoção em favor da criança no Brasil? Existe uma certa burocracia, isso, claro, tem que ser reconhecido, mas também as varas da infância e juventude, a própria legislação estabelecem critérios, né, para evitar também outras situações. Nós já tivemos também casos de crianças que foram adotadas e depois foram também assassinadas pela família que tinha adotado. Tivemos aquele caso da procuradora do Rio de Janeiro, que torturava a menina que ela tinha adotada e colocava como uma verdadeira escrava na sua casa para fazer os serviços domésticos. Então tem situações também de adoções em que nós temos problemas graves decorrentes delas. Então todos os critérios têm que ser verificados se essas pessoas são as mais adequadas para adotar. A adoção, ela não tem que pensar no casal ou na pessoa que está adotando, né? Não é para manter o casamento uma adoção é para dar novas condições de vida para uma criança ou adolescente que esteja numa situação de abandono, de negligência com relação aos seus pais de origem, né? A família natural. Agora, quando para a criança ser adotada, existe a família de origem tem que estar desvinculada, né? Tem que perder o poder familiar. E essa perda do poder familiar tem que respeitar, né? Como você entende muito bem, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Nesses casos lá da Bahia, denunciados no programa Fantástico da TV Globo, mostrou que não se respeitou o devido processo legal. Simplesmente porque as pessoas eram pobres, as crianças foram tomadas dessas pessoas e ainda com possibilidades e suspeitas até de dinheiro envolvido nessas transações, né, com vários setores e agentes públicos que poderiam estar em volta disso. Então, ao invés
também de se encaminhar essas famílias para programas de apoio da assistência social para essas famílias que eram pobres. Não, as crianças foram retiradas e depois não teve o devido processo legal contraditório, elas não puderam participar das audiências, não tiveram acesso aos processos, tudo ocorreu de uma forma sumária, desrespeitando a própria Constituição Federal. Então é isso que está sendo apurado pelo Conselho Nacional de Justiça, que já afastou até o próprio juiz da comarca que estava envolvido nessas situações. Então, a legislação ela estabelece vários critérios. Por exemplo, hoje no país nós temos em torno aí de, já foi maior, mas com os últimos mutirões do Conselho Nacional de Justiça, hoje são aproximadamente 45 mil crianças em abrigos, em serviço de acolhimento. Aqui na nossa região do ABC nós temos em torno de 600, 700 que estão em serviços de acolhimento institucional. Então, dessas 45 mil do país, as que podem ser adotadas, que já ocorreu a perda do poder familiar com relação à família de origem, são apenas 6 mil. E dentro disso nós temos 26 mil pretendentes à adoção, pessoas que se cadastraram. E para se cadastrar tem que procurar a Vara da Infância e Juventude, tem entrevistas, tem apresentação de documentos para mostrar que aquela pessoa possa se habilitar, que ela é uma pessoa qualificada para cuidar adequadamente de uma criança, a pessoa individualmente ou o casal, né, desde que tenha 16 anos de diferença também entre o adotante e o adotado. Então tem que ter essa diferença de idade também, e entre outros vários critérios. Então essas 26 mil pessoas querem adotar em torno de 6 mil crianças e adolescentes que podem ser adotadas. E qual o critério que essas pessoas querem? Querem meninas com menos de 3 anos de idade e sem irmãos, sem estarem junto com os irmãos, que a lei prevê que não pode separar o irmão. É traumatizante para uma criança que convive com seus irmãos nos abrigos, depois ser separada. Então, a lei prevê a não separação. A maioria das crianças que estão em abrigos e que possam ser adotadas, que já perderam o vínculo de poder familiar com a família de origem, elas são negras, elas têm mais de 7 anos de idade e elas têm irmãos. Então é isso que dificulta e gera uma morosidade maior até que o pretendente consiga aquele perfil que a pessoa acabou escolhendo para adotar. Então essa é a grande dificuldade, a partir também de que nós tivemos mudanças, temos uma nova lei de acolhimento desde 2009, que tem gerado garantias também importantes no nosso país. Você acha que a questão da adoção, né, ela falta uma infraestrutura dessa aplicação da lei? Porque se nós pegarmos casas, abrigos de crianças no nosso Brasil, com raras exceções, ela tem uma sustentação, na sua essência, pelo Estado. Uhum. Elas são feitas por entidades filantrópicas, elas são feitas com apoio de Rotary Club. O Brasil, ele não tem essa característica, e nós estamos falando do direito da criança, de realmente se construir, é aquilo que nós falávamos, de projetos nesse sentido. Uhum. Nós não temos um abrigo genuíno hoje, municipal, de cada cidade, feito pelo poder público, com infraestrutura. Por vezes um juiz da Vara da Infância e Juventude, ele tem que se socorrer à ajuda da iniciativa privada, e você sabe disso. Então, esse descaso do poder público em relação a esse direito da criança, isso não é muito sério? Você tocou num ponto importante, né, de quem conhece do assunto. Nós temos realmente uma precariedade muito grande nesses serviços, apesar que melhorou bastante. Antes do Estatuto da Criança, nós tínhamos aqueles grandes orfanatos,
locais com 400 crianças e adolescentes, né? Então, totalmente inadequados, né? Locais com 400, com 100, com 50, tudo junto, galpões, locais sem nenhuma infraestrutura, sem equipes técnicas que pudessem. A principal finalidade do abrigo não é manter as crianças lá, é ou tentar restabelecer os vínculos com a família de origem, através de uma equipe técnica, com psicólogos, assistentes sociais e apoio dos demais programas públicos. Para você ter uma ideia, uma parte significativa de crianças que estão em abrigos, muitas vezes são porque os seus pais não têm um local de moradia adequado, porque estavam vivendo, então, em áreas de risco, ou os pais estavam vivendo nas ruas, não tinham uma moradia própria, um local adequado de moradia. Isso é inaceitável, uma criança ser afastada do convívio familiar, porque os seus pais não têm um local de moradia adequado. O Estatuto prevê que nenhuma criança pode ser afastada do convívio familiar por motivo de pobreza. Isso cabe ao poder público, então, garantir a moradia adequada dessas pessoas. Ninguém pode ser afastado da família porque os pais estão desempregados e não conseguem garantir a alimentação. Cabe ao poder público apoiar essa família para que consiga subsidiar e tratar adequadamente aquela criança, cumprir os deveres do poder familiar, de amparar, de proteger, de cuidar e de educar aquela criança ou adolescente. Então, os serviços de acolhimento melhoraram. Hoje nós temos abrigos para até 20 crianças e adolescentes, casas-lares para até 12, a obrigação de ter equipes técnicas, mas geralmente ainda os serviços são bastante precários, porque, por exemplo, se repassa para cada criança atendida em torno de 300, no máximo R$500. Como é que as entidades vão manter ter psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, cuidadores e mais a alimentação, as atividades de lazer, de cultura, que devem ser realizadas com essas crianças e adolescentes. Então, a precariedade é muito grande. Esses serviços ainda não se tornaram serviços efetivamente públicos. Não há uma política de Estado nessa área, né? São exceções os locais onde nós temos uma estrutura adequada no serviço de acolhimento. Aqui mesmo, na região do ABC, a precariedade é muito grande e boa parte dessas casas, desses abrigos, vivem com o chapéu na mão, vivendo de doações. Política pública não pode ser tratada com esse desprezo, com essa precariedade, com essa fragilidade. Tem que ter realmente um forte investimento do Estado, ou nas organizações, ou através de serviços realmente estatais. E, além disso, as cidades, além de ter os abrigos, tem que ter casas de acolhimento inicial, casas de passagem, para onde são levadas inicialmente as crianças que são afastadas do convívio familiar ou afastadas da própria situação de rua. Muito bom, vamos à participação de mais uma telespectadora, Marlene Rocha, da cidade de Diadema. Marlene, você sempre comigo, um grande abraço para você, para toda a sua família. Eu fico muito feliz sempre com a sua participação. Você aqui tem cadeira cativa no meu programa Doutor Cristiano para você. Ela pergunta: o que podemos fazer com os jovens que roubam, matam e são enviados para Santa Casa e voltam para a rua sem renovação? Como mudar isso, essa história? Eles vão para a Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo. Nós temos no país 20 mil jovens, adolescentes, cumprindo internação, privados da sua liberdade. 9 mil aqui no estado de São Paulo. Então, agora, aqueles que cometem crimes de extrema gravidade, a própria Fundação Casa, dos seus 9 mil, em maio divulgou que 134, 1,5%, tinham cometido os latrocínios e homicídios qualificados. Não são a maioria dos adolescentes que cometem crimes de extrema gravidade, mas hoje o que nós mais temos é envolvimento com o tráfico de drogas. O tráfico lidera a maioria dos jovens que estão em unidades de internação, mais de 40% são por tráfico, em seguida o roubo, né? E muitas vezes esse roubo também é relacionado ao consumo e ao próprio tráfico de drogas. Então, essa é a grande preocupação. Quando nós falamos da qualificação dos programas sociais,
é que como é que nós vamos concorrer com o tráfico de drogas. Cada adolescente ganha no mínimo R$200 por dia envolvido no tráfico de drogas. E se ele procura um programa social, o que os programas têm a oferecer para esse adolescente? Nenhuma vaga efetiva na escola, num curso profissionalizante, uma bolsa de estudo, os programas não conseguem oferecer. Então, no país ainda nós não temos o que eu chamaria de políticas afirmativas voltadas a crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei. Na atual situação, seria mais fácil os profissionais da área social processar o tráfico por concorrência desleal. Não consegue concorrer pela falta de um cardápio social, de programas e serviços qualificados para incluir esses adolescentes. E então essa é a grande situação para enfrentar a criminalidade infanto-juvenil. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria as suas considerações finais, desde já, e agradecer a sua participação. Eu que agradeço novamente, você é um grande amigo, um grande respeito que eu tenho por você, pelo seu programa, agradecer novamente pelo convite à Eco TV, nesse momento especial de véspera do Dia da Criança, lembrando uma frase da doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Criança. A criança, quando bem tratada, é uma semente de paz e esperança. Isso quer dizer, quando maltratada, certamente gerará desesperança e violência. Ou como dizia o sociólogo Betinho, que atuou aqui na nossa região, se não vejo na criança uma criança é porque alguém a violentou antes. E o que sobrou de tudo, então, que lhe foi tirado, é aquela situação que está a criança. Então, é fundamental nós repensarmos de que forma o Brasil tem tratado efetivamente a sua infância e juventude para termos um presente e um futuro realmente democrático e realmente dentro de uma cultura de paz e diminuindo as desigualdades nesse país. Léo, eu mais uma vez quero agradecer. Obrigado. Nesse tema que nós colocamos hoje, o direito da criança. Você indiscutivelmente é um advogado da criança, você defende esses direitos, porque aquilo que você falou é indispensável realmente que a sociedade se coloque em posição para que nós possamos voltar, é o que eu digo, daqui 10 e 20 anos, podemos falar e dizer que realmente aquilo que nós falamos houve êxito, né? E que a nossa voz, o nosso programa, a sua voz como um defensor da criança ecoe pelo Brasil e chegue ao Congresso Nacional, que chegue realmente a Brasília e realmente as pessoas estejam sensíveis a isso. Então, obrigado mais uma vez e parabenizo você pelo seu brilhante trabalho. Boa noite, um abraço aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer você que esteve comigo em mais um programa Doutor Cristiano para você. Minha amiga e meu amigo, obrigado mesmo de todo o coração. É você que faz esse programa, é você que participa, é você que está comigo. É por isso que o meu programa tem sido um sucesso. Então, todos vocês que participaram comigo, mesmo no silêncio, mas assistindo o programa, obrigado mais uma vez. Quero deixar uma pequena reflexão. O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Pense nisso. E você continua comigo. Hoje eu vou estar no Eco Debates também, aqui às 20h30. Um forte abraço e obrigado por você ter estado comigo.